A paz do Senhor, povo de Deus, irmãos em Cristo, eu sou o pastor Marcos André e esse aqui é o canal Clube da Teologia. Amém? É um canal de auxílio aí ao nosso blog, o Clube da Teologia, tá? E esse canal tem por objetivo produzir vídeos para o apoio à escola bíblica dominical, tá? Já que o nosso blog Clube da Teologia é um blog voltado para estudos da Palavra de Deus, interpretação bíblica e principalmente as aulas da escola bíblica dominical, aulas da CPAD, da Betel, da Conectar, né? Betel Conectar e da CPAD Jovens. Tá? Bom, então aqui nós vamos passar este vídeo aqui, que é referente à aula de número 12 da revista da CPAD, revista de adultos da CPAD, tá bom? Eu vou deixar aí na descrição do vídeo, né, como já é de praxe, eu vou deixar o link para essa lição que está lá no blog o Clube da Teologia. E vou deixar também o link para o nosso subsídio que foi postado aí no Clube da Teologia, lá no blog, tá bom? E aí eu também quero aqui no final do vídeo passar também as informações dessa bênção aqui, tá? Essa é uma bênção que Deus me deu, tá? E aí eu vou no final desse vídeo falar sobre isso, né? Graças a Deus. E também, né, quero falar para os irmãos, tá um pouquinho frio aqui em Santa Catarina, tá? Mas para a semana que vem estarei no Rio de Janeiro, tá? Estarei no Rio de Janeiro fazendo um lançamento desse trabalho que o Senhor me abençoou. Bom, então vamos aqui na aula, para não alongarmos muito o vídeo, tá? Uma aula não é muito grande, ela é um pouco curta, mas é uma bênção. Vamos falar dessa lição agora, tá? Então, lição da CPAD, revista de adultos, CPAD Adultos, aí essa é a lição de número 12, tá? Lição para ser passada aí no dia 19 de setembro, que é o próximo domingo, mas sabemos que qualquer dirigente, pastor, superintendente, pode passar em qualquer momento aí, vai ficar permanente aí esse subsídio que eu estou colocando, e a qualquer momento pode ministrar essa aula. Bom, o tema da lição é o reinado de Josias, tá? Esse aqui é o tema da lição, vai falar do rei Josias e como foi esse evento em que é reformado o templo, achado o livro da lei e também feita ali a destruição da idolatria e a celebração da Páscoa. Isso aí é tratado nessa lição. Bom, na introdução então, nós separei a passagem aí que fala: um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração. Tá? Essa parte aí eu até comento que lembra um pouco a conversão, né? A conversão de alguém, né? A trajetória aí, esses fatos envolvendo o rei Josias, lembra um pouco a conversão, onde a pessoa passa, como ele achou o livro da lei, e após ler o livro da lei, ele se aprofunda mais na sua conversão, né? Notamos que ele já era homem de Deus, ele já era reto, né? Aí ele se aprofunda mais ao achar o livro da lei. Olha que coisa linda. É assim na vida de alguém, tá? O que eu estou falando aqui no vídeo, eu não botei muito aqui no esboço, mas você, professora, professor, pode dar essa explicação aí, né? Você, aluno, pega isso aí para você. Olha que coisa interessante. Tá? Ele já tinha conhecimento de Deus, já era homem de Deus, mas ao achar o livro da lei, ao dar atenção ao livro da lei, ele se aprofunda mais na sua conversão. Que coisa linda, né? E notamos que as obras do rei Josias, ele muda, essas obras mudam depois que é encontrado o livro da lei, né? Bom, então, vamos aí, continuando aí, ó, diz aqui que quando eles leem o livro da lei, né, eles ficam sabendo da verdade e demonstram mais arrependimento, né? Bom, aqui separei também essa parte que fala aqui: e ao saber que o livro da lei havia sido encontrado dentro do templo, falando que houve as mudanças ali quando o rei Josias fica sabendo que o livro da lei foi encontrado. Eu até comento sobre isso, que na verdade o livro ele vai modificar as suas atitudes, ele vai tomar uma providência, né, produzir um avivamento aí, quando ele toma conhecimento do que estava escrito no livro da lei. Não foi só o fato de ter sido encontrado o livro da lei. É quando o livro foi lido, quando ele toma conhecimento, né, do conteúdo. E é isso aqui que é o mais interessante, aqui, mais importante a ser falado aqui.
tá? Não basta somente a gente ter o livro da lei. Você ter quando fala livro da lei, né, representando aqui a palavra de Deus, né? Porque aquele livro da lei que foi encontrado foi a Torá, né? Foi o rolo do Pentateuco, tá? Então, aquilo ali, né? Quando a gente representa hoje para a gente a Bíblia, né? Quando não basta só ter a Bíblia, não, é preciso ler a palavra, examinar, né? A gente entender o que está escrito ali. Aí sim, assimilar o que está escrito, aí as mudanças acontecem. Bom, no subtópico 1 tem como título Josias repara o templo, tá? E no tópico 1, né? Josias repara o templo, e no subtópico, o texto, no subtópico, o título, Achei o livro da lei no templo do Senhor. Tá? Aqui foi o que o sacerdote falou ao escrivão. Bom, separei a parte que diz aqui, ó, com seu desejo de realizar reparos na casa do Senhor. Aqui meu comentário sobre isso é que a gente nota que o desejo de reparar a casa de Deus ocorre antes de ser encontrado o livro da lei, né? Então você vê que foi por causa disso que ele vai tomar a atitude, as atitudes que tomou, né? Porque ele manifestou o desejo de reparar a casa de Deus, né? E por causa disso, a preocupação dele com a obra, a preocupação com a casa do Senhor, fez com que o livro da lei fosse encontrado. E é assim na vida de todo mundo, irmão. Você passa a um nível mais profundo nas coisas de Deus quando você começa a ter manifestar o desejo no seu coração pela obra de Deus, pelo cuidado com a casa de Deus. E quando eu falo casa de Deus, os irmãos que me conhecem sabem que eu não estou me referindo à igreja em si, parede, banco, não, estou me referindo à obra de Deus como um todo, né? A igreja de Cristo na terra. Cada templo, né? Cada congregação se enquadra também nisso, né? Mas não é só isso, é o povo de Deus, amém? Tá? Então isso aí, quando um crente manifesta esse desejo de ter cuidado pela obra de Deus, e aí então Deus leva ele a um conhecimento mais profundo. Olha que coisa maravilhosa, né? Bom, então continuando aí, eu separei também essa parte que diz aí, pode-se imaginar a enorme surpresa ao receber do sumo sacerdote a notícia, né? Qual notícia? De que foi encontrado o livro da lei. Por quê? O livro da lei estava desaparecido, né? Na verdade, haviam poucas cópias do livro da lei naquele período. Se eu não me engano, era uma cópia que ficava no templo e uma que ficava no palácio, tá? Ali para o escrivão, para o escriba, eles passarem para o rei. O rei tinha que ser lido, né? A cópia que ficava lá no palácio. Mas pelo que a gente entende aqui do texto, não havia nem a que estava no palácio, parece que não tinha, tá? E também a do templo estava, sei lá, sumida, ninguém sabia onde estava, né? Então você vê, para eles estarem com aquela cópia perdida, e o livro da lei naquela época era um pergaminho grande, né? Era um rolo grande, não era uma coisa pequena, não era uma bibliazinha pequena que se perde no meio da sua estante de livro. Não, era um rolo enorme, né? Na verdade, se eu não me engano, eram vários rolos, não era um só. Tá? E aí a gente vê como que sumiu, desapareceu. Só após o cativeiro, isso aqui é um acréscimo, né, para a aula, só após o cativeiro é que vai ser produzida várias cópias do livro da lei, né? Várias cópias, porque tinha que ficar uma em cada cidade para se instruir, né? Quando vai ser feito após o cativeiro, as sinagogas, e ali cada sinagoga tinha que ter uma cópia do livro da lei, tá? Então no subtópico 2 tem o título O Rei Rasgou Suas Vestes. Aqui separei a parte que fala: e ficou tão fascinado diante da realidade de haver descumprido seu conteúdo. Que quando é lido o livro da lei para o rei, ele descobre que ele estava muito errado, né? Que a nação toda estava errada, tá? Aí aqui, isso daqui
a gente nota a disposição do coração do rei, né, em fazer, em promover, né, aquela conversão. Era um coração convertido, né? Aqui a gente vê que um coração convertido, ele tem o desejo de estar sempre retornando aos caminhos do Senhor, tá? Eu comento aqui sobre isso também, que não é o que a Bíblia que converte a gente, tá? Os irmãos há de convir comigo que tem pessoas que conhecem a Bíblia e não são convertidas, né? Satanás é uma pessoa, é um ser que conhece a Bíblia e não tem nada de cristão nele, né? E muitas pessoas no mundo conhecem a Bíblia, irmão, e não é convertido, tá? Por quê? Por que isso? Porque quem converte é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que faz conhecer a Bíblia. É uma ação do Espírito Santo e uma ação da própria pessoa. Não é só o Espírito Santo que age, não. A própria pessoa também age, tá? Também manifesta o seu desejo de conhecer mais de Deus, né? E o Espírito Santo vai trabalhar. Agora, para que serve a Bíblia então? A Bíblia no campo espiritual é a espada do Espírito. É com a Bíblia que o Espírito trabalha. Então, a pessoa, para ela, que ela se quiser conhecer mais a Deus, ela tem que buscar conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus. E aí, conhecendo a palavra de Deus, o Espírito Santo vai fazer um trabalho maravilhoso nesse coração, tá? E não importa o conteúdo de Bíblia que a pessoa tem. A pessoa só leu um trechinho de João, né? Só leu uma passagemzinha do livro de João. Se essa pessoa prestou atenção naquilo que ela leu, o Espírito Santo já trabalha com aquela passagem no coração da pessoa, tá? E por isso que a gente se evangeliza assim, você leva uma palavra simples para alguém, né? Essa evangelização é desse jeito. Aquele que não conhece nada de Bíblia, não tem vida com Deus, você evangeliza dando uma palavra, né? Uma palavra simples, uma coisa básica, não precisa ser muito aprofundar na teologia. E quem vai fazer o resto? Aí sim, o Espírito Santo, que é quem maneja a espada, que é a Bíblia. Amém? Bom, então continuando, separei também essa parte aí que fala Josias não se justificou em razão dos próprios pecados. Isso aqui é muito interessante porque justificativa a gente sempre vai ter, né? Todo mundo tem justificativa. Todo mundo tem algo que pode colocar como justificativa. Bem que na verdade não justifica nada, né? Mas qual é a preocupação que temos, cada um tem que ter? A preocupação é essa que teve o rei Josias. Ele não se preocupou em se justificar diante de Deus, ele se preocupou em consertar o erro. Essa deve ser a nossa preocupação, tem que consertar o erro, aonde eu estou errando, é aí que eu tenho que agir, tá? Em vez de ficar procurando desculpas, né? Desculpa não leva ninguém a lugar nenhum, né? Bom, então separei aqui, vamos aqui para o tópico 3, subtópico 3, onde tem como título Entendendo a Vontade de Deus. E aqui eu separei a parte que fala aí, para saberem se os pecados de Judá tinham atingido o nível do juízo. Aí se fala da consulta com a profetisa, né? Onde o rei Josias quer saber se os pecados da nação tinha atingido o nível do juízo de Deus, né? Porque ele conhecia a história e sabia que Deus tinha destruído cidades por causa do juízo, né? Por causa do pecado. E aí ele queria saber se o pecado da nação tinha atingido esse nível. Ele fica sabendo então que realmente tinha atingido, mas só que por causa da disposição do coração dele não ia acontecer nos dias dele, né? Não ia acontecer ali naqueles momentos, né? Bom, aqui eu comentei sobre esse nível de juízo, né? Que era quando uma cidade atingia o ápice, né? Aconteceria a gota d'água, né? Atingia o momento em que Deus perdia já a paciência com aquela cidade e destruído, né? Como aconteceu, por exemplo, com Sodoma e Gomorra, né? Então aqui eu lembro os irmãos aqui que no Novo Testamento não é mencionado esse nível de juízo aí para as cidades da terra. Por quê? No Novo Testamento, que é o tempo da graça, o juízo
ele ficou reservado, o juízo de Deus ficou reservado para o momento do apocalipse que vai acontecer na terra, né? Ali Deus vai derramar as taças da ira do Senhor no apocalipse. Ali vai ser o juízo de Deus, né? Nada do que está acontecendo de pecado no mundo, nada disso vai ser passado em branco, vai ser deixado para lá, né? No momento do apocalipse haverá o derramamento das taças da ira de Deus, tá? Então aí, isso aí é um comentário para os irmãos, aprenderem, né? Por que não está acontecendo destruição de nenhuma cidade hoje, né? Alguns irmãos, às vezes meio extremistas, né, até fala que está acontecendo, né? Mas na verdade não é bem assim não, tá, irmãos? A gente está vendo cidades como o Haiti passando o que está passando, né? Países, né, como o Haiti lá passando aquela prova toda. E será que é por causa do pecado? Tudo bem, é o pecado, né, como um todo da terra, né? Mas será que é um pecado específico daquela cidade? Tá? Não é bem assim, né? Lembra os irmãos, a destruição que está reservada para o momento do apocalipse. No momento agora que está imperando é a graça de Deus, onde a misericórdia do Senhor e a paciência do Senhor está aguardando os seres humanos, né, se converterem. Mas vai chegar o momento em que vai acabar também para a humanidade, e o tempo do ser humano na Terra, né, estará findo. E aí a igreja será exaltada diante da face da terra. Bom, mas isso aqui é uma outra, né, um outro estudo. Vamos para continuar aqui no nosso estudo. Bom, eu comento também sobre isso aí, que se a gente fosse fazer uma comparação, né, sobre desse nível do juízo de Deus, aí eu comento aí deixo no meu comentário que a gente pega a cidade de Sodoma e Gomorra e vê como que estava aquela cidade na época de Ló, como estava aquela cidade, tá? Na verdade a gente vai ver que as cidades da terra hoje, as cidades do mundo, já passaram Sodoma e Gomorra há muito tempo, já passaram, né, aquelas cidades ali há muito tempo, né? Então a gente vai ver que se fosse para destruir, Deus já estava destruindo já, irmão, porque já passamos já a cota da ira de Deus há muito tempo, né? Bom, aqui temos no tópico 2, como título, a renovação do pacto com o Senhor. E o subtítulo é a leitura do livro diante do povo. Bom, aqui eu fiz alguns comentários e é muito importante passar isso aqui para a classe. Aqui separei a parte que diz aí, né, nesse primeiro subtópico, a leitura do livro diante do povo. Aqui eu coloquei como comentário aqui o seguinte, nessa passagem aqui: por isso convocou todas as autoridades de Judá. Aqui é o seguinte, como líder, né? Aqui o meu comentário é que todo avivamento, né? Eu parei um pouquinho aqui porque a iluminação da câmera parou, mas continuando, todo avivamento, né, ele deve começar pela liderança, né? Isso aqui é uma orientação que eu estou passando em um comentário que eu estou deixando aqui. Deus pode fazer qualquer sem ser com a liderança? Pode, claro, Deus pode fazer. Estou falando a nível de igreja, né? A nível de igreja. Deus pode fazer num grupo de irmãs, num grupo de jovens, um avivamento que vai atingir toda a igreja. Mas, na verdade, o que é importante é que o avivamento comece com a liderança. Pastor, dirigente, pastor presidente, né? Você dirigente da congregação, deve começar com você, e aí passa para os seus obreiros, e aí para todo o povo. Amém? Isso aqui é importante, porque, né, se você tem que estar preocupado, se Deus começar com um avivamento no meio dos membros, opa, peraí, você tem que melhorar um pouco aí, né, meu irmão? Tem que melhorar um pouco aí a sua vida como líder cristão, né? Então isso aqui é importante. Aqui pegando o exemplo que o rei Josias fez, né? Ele começou nele o avivamento, chamou os seus maiorais ali, os anciãos, né? As lideranças, e passou para eles o avivamento, e aí passou para toda a nação, tá? É assim que funciona, assim que deve ser. Bom, separei também a parte que fala aí
Verdadeiro avivamento começa com a escuta da palavra de Deus. Separei essa parte porque aqui é o seguinte, não é somente você ouvir a palavra, como eu falei antes, né? Tem pessoas que conhecem a palavra e não é convertido, não é avivado, né? Não é somente isso. Avivamento é quando você dá atenção, você dá seriedade à palavra de Deus, né? Você ouve e pratica a palavra de Deus. Aí o avivamento começa, né? Tá? Então aqui eu comento sobre isso, que a gente não deve só ler a Bíblia, não. Você tem que examinar, tem que estudar a Bíblia e tem que, principalmente, acima de tudo, praticar a palavra, praticar a Bíblia. Jesus mesmo foi quem ensinou isso, né? Aquele que ouve a palavra e não pratica, meu irmão, né? A tua casa espiritual está sobre a areia. Qualquer vento de doutrina, qualquer rebuliço, tu vai sair da igreja, tá? Isso aqui fico alerta, eu tenho certeza que tem irmãos aí que tá pegando isso aqui para sua vida, né? Bom, então aqui no subtópico 2 dessa parte tem como título A Destruição dos Ídolos, e separei essa parte que diz: quando tinha completado 8 anos de reinado, o rei Josias separou o templo, tá? E aqui eu comento, né? Aqui até pode se puxar um debate aí, né? Professora com a classe, professor, né? Pode puxar um debate aí. Separei aqui 2 possibilidades para isso, tá? Porque a gente nota que ele começou, que foi com 8 anos de reinado, aí que vai começar a reforma da casa do Senhor. E aí que vai ser achado o livro da lei. Por que não começou antes, né? Por que não começou logo no início, tá? Aí tem possibilidades, né? Coloquei 2 possibilidades aí. Né? Uma possibilidade é que talvez ele não tenha percebido, né? A necessidade no início do reinado. Mas quando vai passando o tempo, né? Vai passando os anos, aí ele vai percebendo que ele precisava de Deus, ele precisava, né? Quem sabe ele não foi conhecendo mais profundamente a história do povo, e aí ele viu o que Deus fez no passado, tá? Então ali algumas coisas podem ter acontecido, tá bom? E outra possibilidade é que é possível que o rei, devido ao seu perfil, né? Aquele rei, devido ao seu perfil de querer fazer sempre o melhor, querer fazer sempre algo mais, né, mais contundente, é possível que ele só não tenha encontrado a oportunidade anteriormente de fazer uma grande reforma na casa de Deus. E aí só depois de 8 anos de reinado é que vai começar essa reforma, tá? E a partir dali acha-se o livro da lei. E também aqui eu deixo um comentário também, né, para os irmãos, que não está lá no blog, mas aqui fica como acréscimo no vídeo, né? É possível, aqui a gente pode tomar como um exemplo para a nossa vida. Às vezes a gente só depois de um tempo na igreja, só um tempo na nossa vida com Deus, nossa vida cristã, é que a gente vai tomar uma decisão de uma conversão mais profunda, né? Aí é o exemplo aqui do rei Josias, a gente pode tomar como exemplo para muitos irmãos hoje, tá bom? Inclusive esse que vos fala também já passou por isso, amém? Tá? E isso aí, com há várias possibilidades, aqui o professor, a professora pode puxar um debate, né? Pergunta aos alunos o que eles acham, né? O que os alunos acham, pergunta ao outro, você concorda, né? E aí vai traçando ali um debatezinho ali, tá? Isso aí dá um pouco de avivamento para a aula também, amém? Bom, então aí no tópico 3, no tópico 3 tem como título a celebração da Páscoa. Eu pulei propositalmente o subtópico 1, né, e fui para o subtópico 2, tá bom? Aí como tema a maior Páscoa da monarquia, tá? Aqui eu pulei o subtópico 1, mas, né, se os irmãos acharem alguma coisa legal aí também para falar, tem liberdade total, né? Quem está acompanhando o vídeo aí não precisa falar exatamente o que eu estou falando, né? Você prepara a sua aula, eu estou só dando uma ajuda aqui, só um apoio para os irmãos. Bom, então aqui tem, nessa parte aqui, né, nesse subtópico 2, eu separei a parte que diz assim: deveria ser sempre festejada, pois permitia ao povo recordar. Aqui o meu comentário aqui está se referindo à Páscoa, né? Que foi aquela Páscoa que foi a maior Páscoa, né?
celebrada desde a época de Davi, desde a época de Salomão. Aqui eu separei, aqui eu comentei o seguinte, né? A Páscoa, ela era uma festa que, como eu já tinha falado no vídeo anterior, a Páscoa ela trazia uma identidade para o povo. Ela buscava, ela criava no povo assim um sentimento de pertencimento, criava no povo assim um conhecimento da história, tá? Muitos jovens assim ao perguntar, porque todo ano tinha que ser feita a Páscoa. E quando era feita a Páscoa, muitos ficavam curiosos, né, sobre aquela história ali, passavam a conhecer mais a história, tá bom? Até hoje a nação de Israel é uma nação forte por celebrar os feitos do passado, né? Até hoje a cultura israelita é muito forte, tá? É uma das culturas mais antigas que permanece de pé até o dia de hoje, né? Bom, aqui eu separei também a parte que diz aqui, ó, ele realizou o maior festejo do seu tempo, né? Se referindo ao que o rei Josias fez, realizou o maior festejo, né? Aqui eu comento sobre isso, que quando a gente, aqui pela grandeza da festa, né, que o rei Josias fez, a gente vê como era a alegria do coração dele, como era a disposição do coração dele fazer algo para Deus. E esse aqui é algo que tem que nos tocar, né? Tem que nos atingir. Quando você vai fazer algo para Deus, você vai fazer assim o melhor que tiver ao teu alcance, né? Isso aí é o meu comentário. Você deve fazer o melhor para Deus, né? Tudo que fazer sempre algo a mais, sempre uma coisa boa, uma coisa mais agradável, né? Fazer o seu melhor, uma coisa de excelência, tá bom? O que você for fazer, irmão, se você for evangelizar, faça com excelência. Se você for louvar, faça com excelência. Às vezes a gente vê uma pessoa indo lá louvar, aí leva um CD que gravou mal gravado, né? Uma coisa que fica meio estranha. Não é bom isso aí, né? Pode ser uma má influência para outros irmãos. Não, temos que fazer com excelência. Foi chamado para dar uma aula dominical, irmão, dê a melhor aula. Pode ligar aqui no meu WhatsApp, fala comigo, Pastor Marcos, me ajuda, eu fui chamado para dar uma aula nesse domingo. Pode me chamar aí no WhatsApp, irmão, eu vou falar contigo, vou te dar as dicas, vou fazer o que for preciso, tá? Porque nós temos que fazer o melhor para Deus, nós temos que buscar mesmo melhorar cada dia, fazer o melhor, fazer com excelência para Deus, tá? Eu deixo aqui uma crítica, né? Eu comentei lá no blog, lá nesse estudo, eu deixei uma crítica lá, porque muitas pessoas, quando era do mundo, se esforçava demais para muitas coisas. Agora tá na igreja, quer fazer tudo mais ou menos, né? Quer fazer tudo, Deus vai entender. Eu sei que Deus vai entender, né? Mas, meu irmão, se esforça mais, né? Se faça conforme as tuas forças. O texto que diz faça conforme tudo que vier à sua mão, faça conforme tuas forças, né? É um texto inspirado pelo Espírito Santo ali em Eclesiastes. Esse texto não quer dizer que é para eu fazer de qualquer jeito, não. Pelo contrário, esse texto está querendo dizer que eu sou forte o bastante para fazer o melhor, tá bom? Bom, então isso aí é uma crítica que eu deixo, né? E aqui, partindo para a conclusão, achei por bem só deixar aqui, né, os comentários corriqueiros, né, para os irmãos fazerem fazer a sua revisão ali, abordando os pontos mais importantes, né, convidar os alunos para a próxima aula, tá bom? Também corrigir o questionário. Se o questionário for pouco, né, elabore mais perguntas, tá bom? Vale a pena incrementar bastante aí, deixar uma aula de qualidade e excelência, né? Como o rei Josias fez ali uma Páscoa de excelência, a gente fazer uma aula aí de excelência, irmão. Por isso eu estou me esforçando muito com esses vídeos, tem poucas visualizações no vídeo, passo o vídeo para irmãos, eu tenho me esforçado independente do resultado que eu estou tendo, eu sei que tem alguém que está aprendendo. Então esse é o objetivo aqui, passar, né, conteúdos de excelência para o povo de Deus. Amém? Bom, então aí, como eu tinha prometido, esse aqui é a minha bênção. Deus abençoou, tá? E aqui está o livro O Maior Milagre de Jesus, tá? Deus me abençoou com essa obra. Eu escrevi aí, a obra é um livro pequeno, não é um livro grande não, mas eu levei um tempo para escrever porque
entre trabalho, né, entre as atividades da igreja, eu tinha pouco tempo, mas eu escrevi ali um pouco de cada vez e Deus foi abençoando e saiu essa obra aí, foi publicada aí pela editora Apres, tá? A editora que abraçou aí essa obra, está publicada, está nas livrarias de todo o país e até fora do país. E aí eu convido você, né? Vou deixar aí no link também na descrição, para você também adquirir esse livro, amém? E você adquira pelo site, tá bom? Eu vou deixar depois também um cupomzinho de desconto pelo site da editora Apres para você adquirir essa obra. Mas tem em alguns sites aí, na Submarino, lojas americanas, tá? Não tá caro não. No site da Submarino ele estava saindo a R$25, tá? E aí quando você adquire pela internet, você me ajuda, né? A divulgar, porque esse livro é um livro cristão, um livro evangelizador que está sendo passado em editoras seculares, na editora secular e também em livrarias seculares. Está junto lá na banca ali, na prateleira, junto com livros de outras religiões. E aí tá, o povo de Deus tem que também elevar aí, né, o nosso nível, né, passar esses conteúdos para que a gente possa evangelizar, fazer parte, integrar essa sociedade, né, a visão cristã na sociedade, amém? Tá? Então convido você aí para adquirir esse livro pela internet, tá? E também quando estiver na livraria próxima a você, amém? Deixa aqui então esta aula até o próximo vídeo, tá? Uma boa aula para todos e continue aí, ajude a divulgar o canal, ajude a divulgar o livro, me ajude a fazer a obra de Deus. A paz de Cristo a todos.